Bom dia, terça-feira, 27 de julho, está no ar Sala Íntima Debate, hoje falando sobre religião. Pois é, religiões são temas universais que acontecem desde o início dos tempos. E Sala Íntima Debate de hoje a gente conversa sobre o kardecismo de Allan Kardec e a prática do candomblé. Sala Íntima Debate está começando agora. E eu estou aqui com os representantes que vão falar sobre suas religiões, que é o kardecista Wellington Campos. Bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia. E aí, ao lado do kardecista, temos o Babalorixá, que é o Arvanley Augusto. Isso, Arvanley. Bom dia, Susana. Muito obrigada. Bom, kardecismo, candomblé são religiões diferentes e que se confundem. E eu gostaria de saber hoje quais são as diferenças básicas. Eu vou começar conversando com o Wellington Campos, que é o kardecista. O kardecismo e o candomblé são religiões bastante distintas. O que caracteriza isso exatamente? Na verdade, a gente não pode falar em kardecismo, porque se falarmos em kardecismo, nós estaríamos falando em cristianismo, nós estaríamos falando em budismo. Nós, da doutrina espírita, falamos em espiritismo, porque a doutrina ela foi codificada por Allan Kardec, mas é ditada, né, na intercomunicação com vários espíritos. Daí, Kardec, no seu livro, né, O que é o Espiritismo, ter dito que é uma ciência, né, que cuida da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das relações estabelecidas entre o plano material e o plano imaterial. Agora, o senhor diria que o espiritismo engloba, então, o espiritismo de Allan Kardec, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, ou não? Na verdade, quando se fala kardecismo, né, foi um momento histórico do espiritismo para que se diferenciasse das demais religiões que adotam também o termo espiritismo. A relação com os espíritos, a relação com o plano invisível, com o plano imaterial. E que tratam da intercomunicação também. Ou seja, acreditar que existe vida após morte, isso é o fundamento básico do kardecismo. Sim, isso é um pilar de sustentação do espiritismo, porque exatamente a codificação de Kardec se dá nesse processo de intercomunicação com o plano imaterial, onde todas as informações repassadas para Kardec dá a base, né, doutrinária do espiritismo. Todas as religiões, né, que têm por base, né, essa relação de intercomunicação com o plano invisível, certo? Elas se aproximam. Agora, o que distingue, né, é essa fundamentação doutrinária, certo? E os rituais. Então, toda religião tem os seus rituais e poderíamos até dizer que tem os seus dogmas. Mas a doutrina espírita, não tem. Né, ela não usa muito dos rituais das religiões afro, não é? Como é o caso do candomblé, como é o caso da Umbanda, voltada muito mais para a questão da natureza, em que traz para si nos seus rituais muito da flora, da fauna, certo? A doutrina espírita não, certo? Mas a questão da comunicação, né, essa aproximação com o plano invisível e de que há uma imortalidade da alma, isso é própria não só das religiões, certo, que tratam especificamente da natureza do espírito, mas de todas as religiões cristãs. De que maneira existe essa comunicação com os mortos? Como isso pode ser provado? Quando codifica a obra e explica o que é o espiritismo, ele fala de uma ciência espírita. Uma ciência espírita que não tem um método científico acadêmico, como a própria filosofia, né, que é uma ciência, mas que não tem esse método acadêmico, científico. Mas através de reiteradas observações, né, através de reiteradas experiências, certo? Se pôde constatar, se pôde dar veracidade, né, de que existe um plano invisível, né, e de que a alma, o espírito, ele é imortal. Então ele existe sob a forma de
espírito encarnado, sob a forma de espírito encarnado, diferenciando um do outro apenas a questão do corpo material, né, e do corpo perispiritual, certo? E aquele que não tem esse corpo material e perispiritual é puramente espírito. Ok. Qual a sua missão como Babalorixá? Veja bem, o Babalorixá ele tem como obrigação cuidar das pessoas e orientar e resolver a maioria dos problemas que alguns partem, inclusive, do próprio espiritismo de Kardec ou de outra linhagem. Mas a minha missão é dar continuidade a um terreiro que foi fundado há 70 anos atrás pelo meu avô, que era o meu zelador, chamado José Lobacossoa de Bamirê, que era filho também de uma das mães de santos mais antigas daqui de Sergipe, que se chamava Mona Deuí, que era, as pessoas conhecem como a Velha Nanã. Então a minha missão é dar continuidade a esse terreiro. Você teve uma iniciação cultural, né? Isso. Já veio da família. É uma coisa que é um bastão. A gente chama de um bastão que tem que ser levado adiante. Augusto, muita gente, infelizmente, até porque a gente tem medo do candomblé. Eu digo infelizmente porque a gente não deve temer as coisas que não conhece. Primeiro tem que procurar saber do que se trata e tal, e depois traçar a opinião. Por que as pessoas têm tanto medo do candomblé? Por conta tudo que se cria em torno do candomblé, de algo diabólico, de algo feio, de algo que maltrata as pessoas e maltrata animais e maltrata a própria natureza em si. Então o candomblé é mal visto por isso. E infelizmente a gente tem pessoas que fazem o candomblé, que contribuem com isso também. E aí fica muito complicado para a gente tentar fazer algo certo ou sério, porque as pessoas já maldizem, já mal falam o candomblé há muito tempo. E qual a importância da realização dos rituais do candomblé? Veja bem, os rituais do candomblé funcionam como qualquer ritual de qualquer religião, como um ofertório da Igreja Católica, como, eu não sei que tipo de ritual é feito no espiritismo, mas não é muito baseado em ritual, mas tem os passes e tudo mais. O grande problema do candomblé é com relação ao ofertório de animais. As pessoas julgam muito o candomblé por conta do sacrifício de animais. E esse sacrifício é mesmo necessário? Esse sacrifício é necessário porque é o que simboliza e significa a renovação. A renovação não daquele bicho, mas aquele animal vai estar cedendo o seu corpo, a sua carne, o seu sangue, em prol de um espírito que vai estar sendo renovado e evoluído, seguindo as doutrinas africanas, seguindo a orientação e os ensinamentos africanos. Quer dizer, o pessoal do candomblé não vê como uma crueldade, não, vê como uma obrigação. Isso, é uma obrigação, até porque os animais, até o momento do seu sacrifício, são tratados como seres sagrados, como seres muito especiais. Não é maltratado, eles são alimentados, são cuidados direitinho, passam por um processo de passe também, que é uma limpeza do próprio animal, para ele poder servir de oferenda, no caso. Agora, Wellington, eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. A sua opinião não, a opinião do kardecismo com relação a esse sacrifício de animais, esses rituais do candomblé. Como é que vocês se posicionam com relação a isso? Olha, na verdade, a doutrina ela não adota esses rituais, né? Mas ela respeita e convive muito bem com todas as religiões. Porque nós entendemos, né, que cada religião ela tem a sua fundamentação doutrinária. Como bem disse, né, o Babalorixá, né, ele segue um processo, um ritual cultural, né, de formação da sua religião. E que vê nisso uma forma, né, de expressar a sua fé, de professar a sua crença. E, assim como nós, né, que não adotamos, mas temos os nossos rituais, né, simples, apenas de iniciar, de encerrar uma assembleia doutrinária, do próprio passe, onde damos preferência inicial àqueles que apenas frequentam o templo, mas que não estão em tratamento espiritual, que não deixa de ser um ritual. Agora, nós não adotamos na nossa doutrina, não trazemos para a nossa doutrina, para professar e manifestar nossa fé e crença, né, coisas da natureza, sacrifícios, enfim, né, mas é uma coisa que nós diferentes, né? Exatamente. Bom, a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho continuando o debate sobre esse assunto religião, um debate intrigante e interessante. Não saia daí, que Sala Íntima já está voltando.